13 montanhas de 8.000 metros e nem um único gole de oxigênio. K2, Annapurna, Kangchenjunga. Uma noite numa gruta de neve a 8.350 metros, que lhe custou os dedos dos pés. Um derrame na descida do terceiro cume mais alto do mundo, e uma descida que ele fez sozinho. Norbert Jules sobreviveu em toda parte. No dia 10 de julho de 2016, ele conduz 2 clientes montanha abaixo, descendo do Piz Bernina, a montanha de casa do seu cantão, a qual havia subido dezenas de vezes. Bom tempo, um trecho fácil da encosta, altitude de 3.900 metros. Em poucos segundos, ele deixará de existir. Por que um homem que sobreviveu às montanhas mais perigosas do planeta não voltou justamente daquela onde nada deveria ter acontecido? No dia 6 de setembro de 1960, em Chur, capital do cantão suíço de Graubünden, nasce um menino para quem as montanhas parecem contraindicadas desde o começo. Segundo o relato da irmã, na infância Norbert Joos sofre de asma e alergias graves. Ele passa por uma meningite. Desde os primeiros anos, o corpo dele se comporta como um equipamento pouco confiável, algo que pode falhar a qualquer momento. Na Suíça montanhosa, as crianças crescem entre os cumes com a mesma naturalidade com que as crianças da cidade crescem entre as ruas. Mas, para Norbert, cada respiração na subida é um trabalho à parte. Seria de esperar que ele escolhesse uma profissão sob um teto. Ele escolhe ser guarda florestal. Um homem com febre do feno vai trabalhar exatamente onde o ar está saturado de pólen e resíduos de coníferas o ano inteiro. A primeira escolha dele, que, vista de fora, parece absurda, não a última. Ele tem 12 anos quando o pai, Jacob Joos, o prende pela primeira vez à própria corda e o leva ao Matterhorn, 4.478 metros, a pirâmide mais reconhecível dos Alpes. Para um menino de 12 anos, isso não é um passeio. É o primeiro contato com o funcionamento interno da montanha, o frio, a escuridão da saída, a mão alheia que te segura através de 40 metros de corda. Depois, vem uma lacuna que nenhuma fonte explica. Entre o menino que o pai arrasta ao Matterhorn e o jovem que, 7 anos mais tarde, entra na elite do alpinismo europeu, não há nada. Apenas o resultado. Ainda adolescente, ele estabelece uma meta com que a maioria dos alpinistas sonha a vida inteira. As 3 grandes faces norte dos Alpes. Eiger, Matterhorn, Grandes Jorasses. As 3 paredes mais sombrias do continente, cada uma com seu próprio cemitério de tentativas fracassadas. Em 1980, 6 dias antes de completar 20 anos, ele fecha essa meta por completo. O Eiger, pela rota clássica de Heckmeyer. A face norte do Matterhorn, sozinho, sem a segurança de um parceiro. As Grandes Jorasses, pelo pilar Walker. Ele não para. Em 1981 e em 1983, ele faz as primeiras travessias de inverno de 2 pilares da face norte do Eiger, rotas consideradas sérias no verão, e que no inverno viram uma disciplina completamente diferente. Aos 21 anos, ele recebe o diploma de guia de montanha. Numa idade em que a maioria ainda está apenas escolhendo o que fazer, Norbert Jules já carrega um currículo que a outra pessoa daria para uma carreira inteira. Ele precisa de montanhas maiores. Até 1984, Jules e Erhard Loretan, um jovem suíço com quem ele havia se aproximado nas montanhas antes mesmo do Himalaia, já não são 2 pessoas quaisquer numa expedição em comum, mas uma dupla consolidada. Mesma idade, mesma escola, a mesma postura diante do oxigênio e do equipamento supérfluo. Duplas assim se formam raramente no alpinismo e duram pouco, mas, enquanto funcionam, elas conseguem fazer o que, sozinhos, seria impossível. Na primavera, eles vão ao Manaslu, 8.156 metros, pela crista nordeste. Loretan e Marcel Ruedi chegam ao cume no dia 30 de abril. Jules sobe no dia 11 de maio, com a segunda parte do grupo, a segunda montanha de 8.000 metros. E no outono daquele mesmo ano, os 2 partem juntos rumo ao Annapurna. O Annapurna não é a montanha mais alta do mundo, e nem sequer está entre as 5 primeiras. Ele é conhecido por outra coisa. Pelas estatísticas, é um dos cumes mais perigosos do planeta. As encostas são imprevisíveis,
e as avalanches descem onde, por todos os cálculos, não deveriam descer. Ir até lá em dois, sem acampamentos de apoio e sem uma equipe de retaguarda, em 1984, essa é uma decisão no limite do razoável. E é exatamente assim que eles vão. Estilo alpino. Você carrega tudo nas próprias costas, na subida e na volta, sem tática de cerco e sem depósitos intermediários. No dia 24 de outubro de 1984, Jules e Loretan chegam à crista leste do Annapurna, uma linha por onde, antes deles, ninguém havia passado. É uma primeira ascensão, mas eles fazem mais. Em vez de voltar pelo mesmo caminho, seguem adiante pela crista e realizam a primeira travessia da história dos 3 cumes do maciço, cruzando-os um após o outro. Para a descida, eles escolhem a face norte, aquela mesma, propensa a avalanches. 2 pessoas numa enorme planície de neve que, a qualquer instante, pode deslizar inteira em costa abaixo. Eles descem. A ascensão vira, de imediato, um acontecimento. Reinhold Messner, um homem que, naqueles anos, ninguém suspeitaria de ser generoso com elogios, chama essa travessia de uma conquista estelar do alpinismo himalaico moderno, não de uma ascensão bem-sucedida, não de um trabalho forte, uma conquista estelar. Norbert Joos tem 24 anos. Ele carrega 3 montanhas de 8.000 metros, 3 faces norte dos Alpes e uma linha no Annapurna que antes não existia no mapa. Ele está na primeira divisão, e ela só tem uma continuação possível, o K2, 8.611 metros, o segundo cume mais alto do mundo, e o primeiro em reputação. Se o Everest se conquista pelo número, o K2 não se conquista por nada. É mais íngreme, mais cruel, mais distante das pessoas, e temporadas fáceis nele não existem. No verão de 1985, Jules chega ao Karakoram com Marcel Rued, o mesmo com quem, um ano antes, havia dividido a crista do Manaslu. A rota deles é o esporão dos Abruzzi, a linha clássica por onde passa a maioria das tentativas. Clássica, aqui, não significa fácil. Significa apenas que alguém já subiu por ali antes. No dia 18 de junho, a dupla parte para o ataque final. O ponto de partida é o 4º acampamento, a 7.940 metros. Dali até o cume restam cerca de 700 metros de subida, uma distância que, lá embaixo, se percorre em 1 hora, mas que ali pode levar um dia inteiro. O dia não basta. Eles sobem mais devagar do que haviam calculado e, em certo momento, fica claro. Não vão alcançar o cume hoje e voltar ao acampamento também já não conseguem. A escuridão os pega numa altitude onde o ser humano não deveria passar a noite. Eles cavam uma gruta na neve e ficam nela, 8.350 metros, sem barraca. Numa altitude dessas, o organismo não se recupera. Ele se consome. Cada hora ali é subtraída de uma reserva que já era quase inexistente. Mais tarde, Jules anotará no diário uma frase que depois seria citada em sua biografia. São justamente noites assim que lhe incutem medo, como o porão escuro incute medo numa criança. Um homem que fez a face norte do Matterhorn sozinho descreve o próprio medo por meio da mais comum das comparações de infância. Ele não tenta parecer um herói. Na manhã do dia 19 de junho, eles saem da gruta e seguem para cima. Poucas horas depois, Norbert Jules e Marcel Rued estão no cume do K2, os primeiros suíços a chegar lá. Este é o ponto mais alto da carreira dele, no sentido literal. Mais alto do que isso, ele nunca mais subirá. Eles começam a descida. Ela transcorre sem incidentes. Eles voltam ao acampamento base. A expedição é considerada um sucesso. A vitória está registrada. Os nomes entram nas listas. Mas a conta daquela noite a 8.350 metros lhe será apresentada lá embaixo. E o pagamento virá em pedaços do próprio corpo. O frio não age no ato. Ele trabalha em silêncio, e é aí que está tudo. Enquanto o homem se movimenta, enquanto desce, enquanto pensa apenas na descida, muitas vezes ele não percebe o que já aconteceu. As pernas deixam de ser sentidas, e numa altitude dessas, isso parece quase normal. Aquela noite sem barraca saiu caríssima para Joss. Os pés sofrem congelamentos graves, daqueles depois dos quais já não há recuperação possível.
Depois, vêm os hospitais e uma decisão tomada pelos médicos, e não por ele. Amputam-lhe todos ou quase todos os dedos dos pés. As mãos permanecem intactas. Nisso, ao menos, ele teve sorte. Mas o apoio ao caminhar muda para sempre. Os dedos dos pés não parecem nada de importante enquanto existem. A pessoa não pensa neles, assim como não pensa no próprio equilíbrio, mas são justamente eles que mantêm o corpo sobre um plano inclinado e dão aquele último centímetro de aderência sobre o qual o alpinista se apoia quando a ponta da bota encosta num degrau de gelo. Sem eles, muda toda a mecânica da subida. Há um detalhe que a irmã dele contaria depois. Após essa cirurgia, o número do calçado dele cai de 42 para 40. 2 números subtraídos de um homem. Ele tem 24 anos. No mundo do alpinismo, a perda dos dedos dos pés costuma significar o fim das grandes ascensões. E não por causa da sentença de um médico, mas por uma aritmética simples. Numa montanha de 8.000 metros, o corpo já trabalha no limite, e a sobrecarga no tornozelo se multiplica pela altitude, pelo frio e pelo cansaço. Muitos, depois de algo assim, viram treinadores ou palestrantes. Isso não é visto como vergonha, é visto como razoável. Jules começa a reaprender a andar. Primeiro sobre o piso plano, depois pela rua, depois para cima. Ele escolhe as botas, procura um novo ponto de equilíbrio, reconstrói do zero a marcha que a pessoa normalmente adquire na infância e nunca mais pensa nela. De fora, é reabilitação. Na verdade, é a resposta a uma única pergunta que, no caso dele, soa de forma bem concreta. Ele acabou como alpinista, ou não? A resposta ele daria 2 anos depois, e de um jeito que faria todo o Karakoram falar dele. O primeiro ano depois do K2 vai embora na recuperação. É a parte mais discreta da biografia dele. Nela não há cumes nem rotas, apenas exercícios, médicos e ajuste de botas. Nenhuma fonte conta como ele viveu tudo isso. Em 1986, ele parte de novo, mas não para o Himalaia. Ele escolhe os Andes, um campo de provas onde é possível se testar em altitude de verdade, sem apostar tudo de uma vez. O Aconcagua, quase 7.000 metros. O Fitzroy pela rota argentina, uma montanha conhecida não pela altura, mas pelo clima e pela rocha vertical. O Artesson Raju, o Yerupajá. Uma temporada, 4 cumes sérios de tipos diferentes. Altitude, técnica, gelo, rocha. O corpo aguenta tudo. As pernas, que já não têm dedos, funcionam. Agora, Jules sabe o bastante para seguir adiante. E aquilo que ele escolhe é, até hoje, difícil de explicar pela lógica comum. Em 1987, ele volta ao Karakoram, aquelas mesmas montanhas que lhe tiraram os dedos. O objetivo dele é o Broad Peak, 8.047 metros, o vizinho mais próximo do K2, praticamente colado a ele. Da rota, dá para ver aquela mesma montanha. Ele vai até lá sozinho, não com um parceiro, não em dupla, não como parte de uma expedição, solo, sem oxigênio suplementar, como sempre, sobre pernas que não têm dedos. Numa ascensão solitária a uma montanha de 8.000 metros, a pessoa fica privada de tudo, da segurança, da ajuda, da conversa, da segunda opinião. Se algo der errado, ninguém sequer ficará sabendo. Nada dá errado. Norbert Jules sobe ao Broad Peak e desce de volta. É a 5ª montanha de 8.000 metros dele. 1 ano depois, ele acrescenta à lista o Gasherbrum 2, 8.037 metros, mais um cume do mesmo maciço. As datas exatas dessas 2 ascensões não se preservaram nas fontes, conhecem-se apenas os anos. Jules não dá coletivas de imprensa e não anuncia ao mundo que voltou. A pergunta que se colocava diante dele aos 24 anos está definitivamente respondida. Ele não acabou, ele continua. Em compensação, surge outra, bem mais prosaica. As ascensões não rendem nada. As expedições custam dinheiro, de que, afinal, um homem cuja única profissão são as montanhas pretende viver. Para um alpinista europeu do fim dos anos 80, a saída no geral é uma só. O Himalaia não paga. Os patrocinadores cobrem parte das despesas, e só para quem sai nos jornais. E Jules não corre atrás dos jornais. Faz coisas extraordinárias e se cala sobre elas. Ou seja, as montanhas precisam se sustentar sozinhas. A partir de 1989,
Norbert Jules começa a guiar clientes. Ele assume grupos comerciais de trekking e expedições, e é talhado para isso como poucos, guia de montanha diplomado desde os 18 anos, homem com fama de alpinista extremamente cauteloso, aquele que sabe recuar na hora certa. Ele é valorizado não pela ousadia, mas exatamente pelo contrário. Mas, a partir desse momento, surge no trabalho dele algo que antes não existia. Quando ele ia com Loretan, os dois eram iguais. Ambos enxergavam o perigo, ambos tomavam a decisão, ambos respondiam por si mesmos. A corda entre eles era um acordo entre dois profissionais. Agora, na outra ponta da corda dele, há pessoas que não sabem fazer o que ele sabe, clientes. Elas pagam dinheiro para que ele pense por elas, e dependem dele por completo. Nas montanhas, isso não é uma metáfora, mas a mecânica nua da encordada. Elas estão amarradas a ele, e ele a elas. Nesse mesmo ano de 1989, ele tenta o Everest pela primeira vez. Ele sobe até cerca de 8.150 metros. Até o cume, restam 700 metros. Ele dá meia volta. O motivo é simples e está embutido na própria estrutura da ascensão dele. Ele vai sem oxigênio suplementar, como sempre, como em toda parte. Como nas 13 montanhas de 8.000 metros que, no fim, entrarão em sua lista. O oxigênio ele chama de doping e de engano. A máscara de oxigênio, de tromba. Não há pose nisso. Para ele, o cilindro muda a própria essência do que acontece. Com o oxigênio, a pessoa sobe uma montanha diferente, mais baixa, mais quente, que mata mais devagar. Recusar o cilindro transforma o ponto mais alto do planeta numa tarefa de uma classe completamente diferente. O Everest sem oxigênio, em toda essa história, foi feito por umas poucas centenas de pessoas. Jules escolhe conscientemente exatamente essa tarefa e voltará a ela vez após vez. A partir de 1989, a vida dele se bifurca. De um lado, as próprias ambições, o risco, os cumes sem oxigênio. De outro, pessoas alheias na corda dele. As próprias ambições, no entanto, não vão a lugar nenhum. A lista de montanhas de 8.000 metros continua crescendo. Agora, nos intervalos entre as expedições comerciais. Em 1993, Jules sobe ao Hidden Peak, também chamado de Gasherbrum, 8.080 metros, a sétima. Em 1994, acrescenta o Cho Oyu, 8.188 metros, a oitava, ambas sem oxigênio, como tudo o que ele faz nas montanhas. Essas duas linhas viverão lado a lado por quase 30 anos e se cruzarão uma única vez. A montanha se chama Dhaulagiri, 8.167 metros, o sétimo cume mais alto do mundo. Jules vai num grupo e entre os participantes está o austríaco Gerald Ennemoser. No dia 19 de maio de 1995, Jules está no cume, a nona montanha de 8.000 metros de sua lista. Pelos sinais externos, uma ascensão bem-sucedida comum, das quais ele já tem muitas, mas a expedição volta lá para baixo com o grupo incompleto. Na montanha fica um participante, Albrecht Hamann. Tudo o que acontece no Dhaulagiri é filmado por uma equipe de filmagem. A televisão suíça faz um documentário sobre essa expedição. Ou seja, a tragédia se desenrola não no silêncio, não no círculo fechado de algumas poucas pessoas, mas diante da câmera e depois diante de um país inteiro. Para Norbert Jules, é a segunda vez. A primeira foi no Nanga Parbat, 13 anos antes, quando ele tinha 21 anos. Naquela época, ele era um jovem integrante da equipe. Agora, é um alpinista experiente e guia profissional, um homem a quem, nas montanhas, se dá ouvidos. Foi justamente depois do Dhaulagiri que ele formula a regra que seguirá até o fim da vida. Ela soa simples. Não fazer rotas extremas para si mesmo, com pessoas que, na montanha, dependem dele. Nessa frase está toda a lógica dele. Ele não abre mão do risco. Continuará a subir montanhas de 8.000 metros sem oxigênio e ainda muitas vezes se verá no limite. Ele traça uma fronteira. De um lado, o próprio risco, que ele assume de forma voluntária e sozinho. De outro, pessoas cuja segurança está em suas mãos
E essas duas coisas ele nunca mais mistura. É um pensamento raro para um alpinista. Em geral, o risco é gerido de forma intuitiva. Hoje sinto, vou, hoje não sinto, dou meia volta. Jones transforma isso numa regra rígida, quase numa restrição de engenharia. Ele mesmo estabelece o próprio limite e depois o mantém por 21 anos. Mantém de forma impecável. Em toda a carreira dele como guia, nenhum cliente sofrerá dano algum. 21 anos depois, ele não voltará de uma montanha, mas não do lado da fronteira onde está o risco, e sim daquele que ele considerou seguro a vida inteira. Por ora, porém, deste lado, onde o risco continua sendo assunto pessoal dele, o trabalho segue seu curso. Depois do Dhaulagiri, Jules coleciona montanhas de 8.000 metros de forma metódica, quase corriqueira, sem releases de imprensa, sem metas anunciadas, sem corrida por recordes. Em 1996, ele faz o Shishapangma, 8.046 metros, a 10ª. Nesse mesmo ano, ele faz algo totalmente fora do seu perfil. Vai a Yosemite, na Califórnia, e escala as grandes paredes, Half Dome e El Capitan, por várias rotas. 1.000 metros de rocha lisa e vertical, onde a conta não é feita em altitude, mas em movimentos dos dedos. Um homem sem dedos nos pés fica dias pendurado num paredão vertical, mas o Everest não sumiu. Em 1998, ele está nele de novo. Sobe até cerca de 8.200 metros, mais alto do que na primeira vez, 9 anos antes, e dá meia volta. Em 1999, ele chega mais perto do que em toda a sua vida. 8.300 metros. Até o cume, menos de 550 metros na vertical. Menos do que da base do Eiger até o meio dele. Para um homem que fez o K2 e o Annapurna, esses 550 metros deveriam ser uma formalidade. Ele dá meia volta, e a lista segue crescendo. Ano 2002, Makalu, 8.463 metros. Ano 2004, Lhotse, 8.516, a 11ª e a 12ª. E, em 2005, Jules, junto com Peter Guyan, faz uma coisa que não dá para explicar por nada além do caráter. Eles contornam pelo perímetro todo o cantão natal de Graubünden, 77 dias de caminhada, 740 quilômetros, 335 cumes, 145.000 metros de ganho de altitude. Se somar tudo o que subiram nesses dias, dá mais de 16 Everestes a partir do nível do mar. Fora de Graubünden, ele continua sendo quase desconhecido. No meio profissional, é considerado um dos alpinistas mais fortes do país. Na lista dele, falta uma montanha, justamente aquela que todo mundo conhece. E ele já tem 45 anos. E ele não voa para o Everest, voa para o Kangchenjunga, 8.586 metros, o terceiro cume mais alto do mundo, uma montanha de reputação pesada e de rota muito longa. Primavera de 2006. Na mesma expedição, trabalham pessoas que o mundo inteiro do alpinismo conhece. A austríaca Gerlinde Kaltenbrunner, o alemão Ralf Dujmovits, o finlandês Veikka Gustafsson. Uma companhia de primeiríssima categoria. No dia 14 de maio de 2006, Norbert Joos chega ao cume do Kangchenjunga, a 13ª montanha de 8.000 metros, a 13ª sem oxigênio, como todas as anteriores. Ele começa a descer e, em algum ponto da descida, acontece com ele algo que nenhum roteiro de alpinismo prevê. Ele tem um derrame, não uma queda, não uma avalanche, não um congelamento, um vaso no cérebro. Aquilo que acontece com as pessoas em apartamentos aquecidos, em filas, ao volante. Com ele, isso acontece numa altitude onde o helicóptero não voa, onde uma operação de resgate é fisicamente impossível, onde a pessoa só pode contar com as próprias pernas. Ele tem 45 anos e está no lugar mais inadequado do planeta. Ele desce, sozinho. As fontes não preservaram os detalhes dessa descida. Sabe-se apenas que ele chegou. Um homem com o cérebro lesionado, numa altitude onde alguém saudável mal raciocina, percorre todo o caminho de descida e permanece vivo. As consequências se manifestarão depois, lá embaixo. O derrame atinge a fala. Norbert Joos precisa reaprender a falar.
a ler, a escrever. Ele tem 45 anos e, pela segunda vez na vida, junta pedaço por pedaço aquilo que a pessoa recebe de uma vez por todas na primeira infância. Naquela época, ele reaprendeu a andar. Agora, a pronunciar palavras. Os médicos procuram a causa e a encontram. Ele tem um orifício congênito no coração, um defeito de septo do qual não fazia ideia a vida inteira. Justamente o defeito com o qual ele subiu 13 montanhas de 8.000 metros sem oxigênio. A carreira toda, ele foi à altitude com uma bomba no peito, e não suspeitava disso. A primeira catástrofe lhe tirou os dedos, a segunda, a fala. As duas ele recuperou, resta uma montanha. Em maio de 2008, Norbert Jules parte para o Everest pela 6ª vez. Vale enumerar exatamente com o que ele chega lá. 47 anos, pernas sem dedos, um derrame já superado, um coração com defeito congênito, do qual agora se sabe, e a recusa por princípio do cilindro de oxigênio, da qual ele não abriu mão nenhuma vez em 26 anos. Ele sobe até cerca de 7.450 metros. É mais baixo do que em qualquer uma das 5 tentativas anteriores. Mais baixo do que em 1989, quando ele era 18 anos mais jovem. Ele dá meia volta. Depois dessa expedição, ele abre mão da meta de todas as 14 montanhas de 8.000 metros. O balanço da vida dele nas montanhas fica assim: 13 de 14. No país, naquele momento, acima dele, apenas Erhard Loretan. E aqui surge a pergunta que fazem todos os que conhecem esta história. Tivesse Jules usado oxigênio, ele estaria no cume do Everest. Não talvez. Praticamente com certeza. E nisso concordam todos os que conhecem a montanha. Um homem que fez o K2 e o Kangchenjunga é fisicamente capaz de subir ao Everest com um cilindro. Isso foi feito por milhares de pessoas, muitas das quais não lhe chegavam aos pés. Ele precisava girar uma única válvula. Ele não fez isso 6 vezes. 6 expedições, 6 preparações de vários meses, 6 retornos para casa sem o cume. Ele podia ter fechado a lista das 14 montanhas de 8.000 metros e entrado para a história mundial do alpinismo, bastando concordar em respirar. A ele pertence a frase que explica tudo: o Everest não se pode comprar. Depois de 2008, ele vive de forma mais tranquila. Sua parceira permanente de encordada passa a ser a italiana Rosa Morotti. Com ela, ele faz o Stettin, na Noruega, a integral de Peuterey, no Mont Blanc, a face norte do Eiger. Continuam sendo rotas sérias, mas já não é o Himalaia. Ele guia clientes, fica atrás do balcão em Shur, dá palestras. Grandes riscos em sua vida já não há. Em julho de 2016, ele conduz um grupo ao Piz Bernina, 4.049 metros, o ponto mais alto do cantão de Graubünden e o único cume de 4.000 metros dos Alpes Orientais. Para Norbert Jules, é a montanha de casa no sentido mais literal. Ela fica no cantão dele. Ele a viu a vida inteira. Subiu a ela dezenas de vezes, sozinho, com amigos, com clientes. Para um homem que pernoitou sem barraca acima de 8.000 metros, isso é trabalho, não um teste. O grupo é formado por 5 pessoas. Na véspera, eles pernoitam na cabana Tierva, no Vale do Roseg, o ponto de partida padrão para essa rota. Com Jules vão 2 clientes da província italiana de Bergamo, Giovanni Lanfranchi, 58 anos, e Anna Filisetti, 56. Pessoas de idade madura, que vieram à montanha com um guia profissional, exatamente como é de praxe e como é correto. Numa encordada à parte vão Rosa Morotti e Giuditta Signori. A subida eles fazem pelo Biancograd. É uma das linhas mais célebres dos Alpes. Uma longa crista de neve e gelo, fina, curva, subindo até o cume, num arco branco e elegante. Chamam-na de escada para o céu. Alpinistas vêm de toda a Europa para passar justamente por ela, não porque seja o caminho mais fácil para o alto, mas porque é bonito. O dia se arma de forma ideal. O tempo está bom. O grupo avança num ritmo normal. Mais tarde, isso será confirmado por um representante da escola de montanha, de Pontresina, ao avaliar o horário deles. Eles chegam ao cume sem um único incidente, 4.049 metros. O cume está conquistado. A parte mais espetacular da rota já foi feita.
À frente só resta o caminho para baixo. Descer pelo mesmo caminho, pelo Bianco Grate, é demorado e desconfortável. A crista é estreita. O movimento por ela no sentido inverso toma muito tempo, sobretudo com clientes. Por isso, Jules escolhe outra opção, a curta, a padrão, aquela pela qual desce a maioria dos grupos, a crista Spala Grate. O Spala Grate leva para baixo, na direção da cabana Marco e Rosa, que já fica em território italiano. É o caminho normal de descida, pelo qual, com bom tempo, passam centenas de pessoas por temporada. A ordem de movimento é como deve ser. Jules vai à frente na encordada de 3, na dianteira, na posição em que o guia verifica cada passo antes que os clientes o deem. Atrás dele, amarrados à mesma corda, estão Giovanni Lanfranchi e Anna Filisetti. A cerca de 5 metros para trás vem a segunda encordada, Rosa Morotti e Giuditta Signori. Por volta das 2 da tarde, o grupo está a uma altitude de cerca de 3.900 metros. Atrás, o cume, a frente, a descida e a cabana. E aqui, importa exatamente onde eles estão. No Spala Grate, há trechos considerados sérios, ali onde a crista se estreita e exige técnica de verdade. O grupo de Jules não está num trecho desses. Eles estão num lugar fácil. E aqui, um dos que vão na encordada escorrega. Um movimento comum da perna, uma perda comum de equilíbrio, algo que acontece com qualquer pessoa na neve dezenas de vezes por dia e que quase sempre termina em nada. Mas esses 3 estão amarrados por uma corda. A corda existe para segurar. Quando um cai, os demais devem detê-lo, cravar os pés, jogar o corpo para o lado oposto, ancorar-se com o piolet. Para isso, há frações de segundo, e isso só funciona sob uma condição: se aqueles que seguram estiverem prontos e firmes de pé. Numa encosta íngreme de neve, na descida, depois de um longo dia, no momento em que ninguém espera a desgraça, a corda faz o contrário. Ela transmite instantaneamente a queda adiante, pela cadeia. Uma pessoa vira o peso que puxa a segunda, e 2 puxam a terceira. Os 3 vão encosta íngreme abaixo. Eles despencam por cerca de 160 metros e param bem lá embaixo, junto a um cone de avalanche. Rosa Morotti vê isso com os próprios olhos, a uma distância de poucos metros, sem nenhuma possibilidade de intervir. Quem exatamente escorregou primeiro, publicamente nunca se estabelecerá. O aviso desce quase de imediato. O sistema de resgate nos Alpes funciona mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo. Do chamado à decolagem, minutos. Ao local sobe um helicóptero da empresa L. Bernina. Em seguida, entram os demais. A equipe de resgate da seção Bernina do Clube Alpino Suíço. A unidade alpina da Polícia Cantonal de Graubünden. A uma altitude de cerca de 3.700 metros, junto ao cone de avalanche, os socorristas encontram 3 pessoas. 2 estão vivas. Giovanni Lanfranchi e Anna Filisetti sofreram ferimentos graves, mas respiram. Um helicóptero do serviço Rega leva os 2 e os transporta ao hospital cantonal em Chur, justamente a cidade onde Jules nasceu e onde fica a loja dele. Os 2 italianos vão sobreviver. Alguns dias depois do acidente, eles ainda estarão no hospital, mas vão sobreviver. Norbert Jules já não precisa de ajuda. Ele permanece na montanha a qual subiu a vida inteira. Ele tem 55 anos. Rosa Morotti e Giuditta Signori, as 2 mulheres que viram tudo a uma distância de 5 metros e não conseguiram fazer nada, são retiradas da crista de helicóptero e levadas a Samedan. Ali, o serviço psicológico cantonal trabalha com elas. Para Morotti, é o segundo dia assim na vida. 9 anos antes, em 2007, ela perdeu o marido nas montanhas, Sérgio Dalla Longa. Ele não voltou do Dhaulagiri, justamente a montanha da qual não voltou o integrante da expedição de Jules. As coincidências em torno dessa mulher se alinham de um jeito que nada consegue explicar. Ao anoitecer do dia 10 de julho, a notícia se espalha pela Suíça. Norbert Jules não era conhecido de todos. Fora de Graubünden, o nome dele pouco dizia ao espectador comum dos telejornais. Ele não dava entrevistas de impacto, não construía uma carreira midiática, não juntava seguidores. Mas, no mundo do alpinismo, essa notícia é compreendida na hora e por completo. Um homem que fez 13 montanhas de 8.000 metros, pernoitou a 8.350 metros e subiu sozinho ao Broad Peak,
não voltou da montanha de casa, com um bom tempo, num trecho fácil, no trabalho. Coisas assim, na Suíça, não ficam sem apuração. A promotoria do cantão de Graubünden abre uma investigação. A formulação oficial do acidente é Mitreißerunfall. Um equivalente exato em português não existe. Ao pé da letra, acidente de arrasto. A queda de um integrante da encordada arrasta consigo os demais. Os investigadores verificam tudo: a rota, o equipamento, as ações dos participantes, o tempo, o horário. Em agosto de 2017, o caso é arquivado. A conclusão é oficial e definitiva. Não se estabeleceu culpa nem dos sobreviventes, nem de terceiros. A decisão entra em vigor. Culpados, nesta história, não há. Ninguém cometeu um erro que se possa cobrar. Um homem escorregou numa encosta fácil. Mas a comunidade do alpinismo fica com uma pergunta que não se resolve por uma decisão judicial. O caso de Jules entra nas discussões profissionais do Clube Alpino Suíço e da imprensa especializada, e o que se discute ali não é a culpa, mas a estrutura. A corda entre o guia e o cliente é o principal instrumento de segurança nas montanhas. Ela existe para dar segurança, mas ela também amarra as pessoas num só sistema, onde o erro do mais fraco vira, no ato, comum a todos. Um guia que vai com 2 clientes na encordada não pode, fisicamente, separar o próprio destino do destino deles. A responsabilidade, aqui, deixa de ser uma palavra e vira um nó na corda. Uma análise técnica das decisões concretas de Jules naquele dia não apareceu em fontes abertas. O que exatamente ele fez, como andou, qual era o comprimento da corda, isso ficou entre ele e a montanha. E há um detalhe que nesta história dá um frio na espinha. 5 anos antes, em 2011, exatamente do mesmo jeito, na corda, trabalhando como guia, numa rota não complicada, do Monte Gross-Grünhorn não voltou Erhard Loretan. Aquele mesmo Loretan, o parceiro do Nanga Parbat, o homem com quem Jules, em dupla, fez a crista leste do Annapurna e realizou a primeira travessia dos 3 cumes dele. O número 1 do alpinismo suíço. Os 2 melhores alpinistas do país de sua geração, que juntos atravessaram as montanhas mais perigosas do planeta, são detidos pelo mesmíssimo detalhe de equipamento. Não a altitude, não a avalanche, não os 8.000 metros. A corda. A despedida acontece no dia 20 de julho de 2016, na capela de Fürstenwald, em Chur, na cidade onde ele nasceu, onde ficava sua loja e para onde voltava de cada expedição. Na cerimônia, é dita uma frase que depois seria repetida. Ele sabia avaliar bem os perigos, exceto ao volante de um automóvel. A única piada que se permitiram naquele dia, e ela acerta em cheio. Um homem que, por 30 anos, geriu o risco de forma profissional, em casa era um motorista comum. Os obituários são publicados pelo Clube Alpino Suíço e por veículos nacionais. Sobre o ocorrido, escreve-se na Suíça, na Itália, na Alemanha. Responde a comunidade internacional do alpinismo, aqueles que sabiam quem, de fato, era esse homem discreto de Graubünden. No meio profissional, ele é lembrado não como o mais ousado, ao contrário, como um dos alpinistas mais cautelosos de sua geração, aquele que sabia dar meia volta, que traçou uma regra para si e a cumpriu por 21 anos. Um filme ou livro à parte sobre esta história nunca chegou a sair. Restou a biografia dele, publicada em 2008, e a velha película de televisão sobre o Dhaulagiri. A loja em Chur continua sendo tocada pela irmã dele, Nieves. Ela a mantém por mais quase 9 anos. 9 anos em que a placa com o nome de Norbert Jules permanece na rua de uma cidade suíça. Depois, a loja fecha. O que, no fim, permanece. 13 montanhas de 8.000 metros, todas, sem oxigênio suplementar. O segundo melhor resultado da história do alpinismo suíço. A primeira ascensão no Annapurna, que Messner chamou de Conquista Estelar. O solo no Broad Peak, feito sobre pernas sem dedos. A noite a 8.350 metros e a descida com um derrame no Kangchenjunga, e uma montanha a qual ele nunca chegou a subir. O Everest estava ao seu alcance. Disso ninguém duvida. Bastava girar a válvula do cilindro de oxigênio. Ele se recusou a fazer isso 6 vezes seguidas. E ficou na história com 13 cumes, em vez de 14.
e a vida dele terminou na montanha de casa, a 4.000 metros acima do nível do mar, com bom tempo, numa encosta fácil, onde nada deveria ter acontecido, numa corda amarrada a duas pessoas que confiaram a ele a própria segurança.